Oi. Como prometido, a gente tá postando esse vlog pra contar como tá sendo organizar o nosso próprio casamento e também pra dar algumas dicas. Bom, pra quem não sabe, eu e a Paula namoramos há uns 5 anos e meio e há mais de 2 anos a gente mora junto. Então esse ano a gente meio que resolveu oficializar a nossa união, né, convidando a nossa família, os amigos mais íntimos, pra fazer uma festa. Como a gente não tinha nenhuma experiência pra organizar nada, eu resolvi pedir uma ajuda pra uma prima minha que tinha casado há pouco tempo e perguntar como que foi pra ela organizar. Ela sugeriu que a gente pensasse o que a gente queria pro nosso casamento antes de procurar os fornecedores pra ficar mais fácil e já chegar lá com uma ideia formada, pra não ficar muito perdido. Bom, o que a gente queria mesmo é que fosse um clima mais ameno, tipo primavera, que não fosse tanto calor, mas nem tanto frio também. E pelas referências que a Paula tinha procurado, ela queria que fosse ao ar livre, né, pelas fotos mais bonitas do Pinterest e tal. Só que é muito complicado fazer casamento ao ar livre, principalmente porque você não consegue prever como é que vai estar o tempo. Se chover, não tem como remarcar, é muito complicado, principalmente pelo tanto de fornecedores que tem envolvidos no casamento, né? Fora que uma data é o seu casamento, você vai ter que remarcar, é complicado, né? Isso, e ainda que vem um monte de parente, de amigo de fora, então não tem como a gente correr esse risco. Correr esse risco. E também tem o fato de que todas as chácaras que a gente procurou eram na estrada, e a gente ficou meio preocupado com relação a isso, né, Marco? Embora minha família seja natural de Araçatuba, a gente resolveu fazer em Bauru porque ia ficar mais fácil da gente correr atrás dos fornecedores, porque muitas reuniões tiveram que ser presenciais, então imagina como ia ser complicado a gente ter que viajar 2 horas pra ir pra lá só pra conversar alguma coisa. Isso até porque praticamente todos os fornecedores mais sérios não passam orçamento por telefone, por e-mail e tal. Eles querem fazer uma reunião presencial para entender o casal que eles vão atender. Inclusive, todos os fornecedores que a gente fechou foram aqueles que deram atenção pra gente e que conversaram com a gente pessoalmente. Teve gente que me mandou online, que me falou por telefone mesmo. Não conheço o trabalho deles, mas com esses que a gente conversou pessoalmente, a gente sentiu mais uma seriedade, assim, né? E eram os melhores, né? A gente queria que o nosso casamento tivesse bem a nossa cara. Tipo, desde o convite, até mesmo algumas lembrancinhas e a decoração. A gente não é daquele casal que põe a foto deles mesmos gigante, assim, no meio da festa, nem aquele glamour todo. A gente queria fazer um negócio bem mais simples mesmo. Mais íntimo, né? Mais íntimo, até porque a gente não ia chamar tanta gente assim. A gente também resolveu fazer algumas coisas nós mesmos e deixar bem personalizado. A gente ia fazer algumas coisas para decoração, como um pássaro de surus. A gente também queria algumas bolas decorativas, tipo aquelas bolas orientais. Então a gente separou todas essas referências para poder conversar com o decorador. A gente resolveu também que não ia servir nenhum tipo de carne no nosso casamento. E eu pesquisei algumas coisas na internet, eu vi que alguns casais vegetarianos optaram por servir, mas a gente não ia se sentir muito bem fazendo isso. Como a gente cortou aquela ideia inicial de fazer o casamento em uma chácara, a gente começou a procurar buffets, restaurantes e bistrôs e entrar em contato para perguntar se eles tinham algum cardápio vegetariano ou pelo menos algumas opções. E foi muito mais complicado do que a gente imaginava. Só para dar de exemplo, algumas pessoas ofereceram de janta, de casamento, bolinha de queijo com creme de milho. Com creme de milho. É uma opção muito simples e que vai totalmente do que a gente prega no nosso blog, que vegetariano tem opção sim, né? Teve ainda gente que nem teve o trabalho de responder, de retornar as minhas ligações, né? Acho que nem eu falei, as pessoas que marcaram as reuniões e quiseram ver a gente, conhecer a nossa história e tal, acho que foram os profissionais mais sérios e que mais entenderam a gente, não é à toa que a gente contratou eles, né? Também teve uma mulher que resolveu bater boca comigo e falar que eu deveria servir carne no meu casamento. Que os meus convidados, que eu tinha que agradar a eles, que eu não tava pensando neles. Mas eu penso assim, que se tá indo no nosso casamento, tá indo com a gente. Gosta da gente, né? Eles querem passar um tempo com a gente, não vai se importar tanto assim. E a gente queria que as pessoas fossem pra celebrar esse momento com a gente, não pela comida. Eu mesma já fui em algumas festas que eu tive que comer arroz com batata palha, porque até na salada tinha carne. E eu fiquei feliz porque eu tava perto das pessoas que eu gostava. Depois de tudo isso, a gente tava bem desanimado, bem chateado, pensando em não casar mais. E aí eu lembrei de um buffet que a gente viu logo no início, que a gente falou, nossa, que lugar lindo, que sonho. A gente até pesquisou com algumas pessoas que eram de Bauru, que falaram que o buffet, ele tinha nome. A sua mãe conhecia. A minha mãe conhecia. Né? E o pessoal falou muito bem, só que eu falei assim, vai ser caro. A gente nem foi atrás
exatamente por isso. Só que pesquisando os outros buffets, a gente meio que descobriu que eles não fogem muito da mesma faixa de preço, né? Eles praticamente seguem a mesma faixa. Tanto que alguns muito mais simples, eles queriam cobrar mais do que no que a gente fechou. Lógico que tem suas exceções. Teve um lugar que queria cobrar 120 por pessoa, que ia bem além do que a média de preços que a gente tava vendo. E o cardápio tinha 6 opções. 6 opções, e você tava pagando basicamente por causa de um lustre. É que o lugar era bem chique e tal, sabe? E tinha entrada, prato principal, sobremesa, aquela coisa toda chique. Mas a gente não é disso, a nossa família não é disso. Eles iam ficar com fome, iam reclamar da gente, ia falar que vegetariano é tudo fresco. Mas o lustre era lindo. Aí a gente resolveu entrar em contato com esse buffet que a gente achou caro. Falou assim, já que a gente já viu a opção de tudo quanto é tipo, não custa ver antes de desistir de uma vez, né? O Marco foi reclamando o caminho inteiro. Confesso que eu tava completamente desanimado e não acreditava mesmo que eles poderiam fazer algum preço legal pra gente. E a gente chegou lá sendo bem sincero já pedindo o cardápio mais em conta, explicando a nossa situação pro Léo. E o Léo, que é o dono do buffet, que no caso é o Márcio Marô, falou que a opção mais em conta deles era o brunch, que é tipo um café da tarde mais reforçado, com algumas coisinhas assim, tipo de janta. A gente ficou surpreso com a quantidade de opções que eles deram pra gente. Pelo menos em comparação, que a gente viu com os outros buffets, era uma quantidade absurda de comida. Só o brunch, o café da tarde, dava assim, de 10-0 na bolinha de queijo que a mulher ofereceu pra gente, né? Mas depois do brunch ainda teria um jantar minimalista, né? Eles sugeriram que a gente colocasse esse jantar para as pessoas que ficassem até mais tarde, tipo o pessoal de fora que resolvesse ficar aqui em Bauru ou jantar antes de viajar, tivesse essa opção. Só pra explicar rapidinho, a gente pensou em começar o casamento lá pelas umas 4h30, 5 horas da tarde, quando tivesse um pôr do sol, porque lá tem um teto de vidro lindo demais. Tem uns matos subindo assim, é lindo. Isso, então a gente achou que poderia ficar muito bonito fazer uma cerimônia nesse pôr do sol, né? Espero que tenha um pôr do sol, não fique aquele tempo fechado. Chuva, né? Nossa, já pensou? Choveu no meu aniversário de 15 anos, eu entrei com o vestido molhado. Então a gente gostou bastante dessa ideia de fazer o brunch, né? E também ia ter a ver com a gente, sabe? Ia ficar uma coisa gostosa, de comida pra você pegar, assim, e reunião as pessoas próximas. Ia ser uma coisa diferente, que era o que a gente queria, né? Pro nosso jantar, o Léo deu 2 opções que ele falou que poderia agradar mais as pessoas, porque as pessoas já teriam comido bastante no brunch. Ele falou que poderia ser um estrogonofe acompanhado de arroz e batata, como de cogumelos, e o de palmito, que eu inclusive passei uma receita umas semanas atrás, e o link tá aqui. E também deu uma sugestão de jantar minimalista, que no caso seria 2 risotos, 2 massas, um risoto e uma massa. A gente acabou optando por fazer um risoto e uma massa para ter mais opções para os convidados, porque às vezes um não gosta de uma coisa ou de outra. Então a gente fechou um risoto de alho poró, uma massa de cogumelos e uma saladinha na taça. E antes no brunch a gente fechou algumas opções como frutas, bolos, tortas, pães diversos, patês, geleias. Vai ter também mini pizzas de brócolis e palmito, cuscuz, salgados finos, alguns docinhos. Vai ter muita coisa. E não tinha como, né? Depois desse cardápio enorme, o preço também tava bem legal pra gente, a gente resolveu fechar com eles. O dia para casamento também é um outro negócio muito complicado, que precisava ser num dia muito específico, no caso da família da Paula, eles teriam que vir de Araçatuba, então a gente resolveu fechar num domingo, já que todos os sábados estavam ocupados já do Márcio Marô. Uma dica é, se você quiser casar em uma data determinada, vê com 1 ano de antecedência. Antes eu não entendia, porque o pessoal via de se casar com 1 ano e meio de antecedência. Agora eu entendo, porque lota. Lota muito. Ainda mais quando o buffet é bom. E a gente deu muita sorte, a gente conseguiu a data perfeita, assim, no domingo, no comecinho de novembro. E aproveitando que a gente tava lá, a gente pediu algumas dicas pro Léo, porque até o momento a gente tinha fechado só o buffet e faltava ver todo o resto, tudo. Então faltava decoração, faltava filmagem, faltava o som, lembrancinha, convite, doce, todo o resto. E o Léo deu umas dicas que fizeram que a gente economizasse um absurdo. Ele falou que algumas pessoas que fecham o casamento no domingo entram em contato com o decorador do sábado para negociar valores. Não só o decorador, mas os outros serviços também. É porque no sábado, não só no Márcio Marô, mas geralmente as pessoas pagam aluguel, porque é o dia mais disputado que tem. E domingo não é tanto assim. Então no sábado, geralmente, a galera tem um pouquinho mais de dinheiro e eles bancam as maiores festas, né? Então, assim, a gente meio que foi na rebarba do casal do dia anterior, né?
A gente conseguiu entrar em contato com o decorador, a gente já vai falar dele, e com os outros serviços que já vão estar no dia anterior. Então, para eles compensa muito continuar, não precisar mexer em nada, não precisar tirar as coisas para levarem para outra festa, simplesmente deixarem lá e cobrarem um aluguel das coisas ou trocarem algumas outras coisas para ficarem mais do gosto do casal. No caso, trocaria as flores que murcham, né? E colocaria algumas coisas mais personalizadas que o casal pediu. Por sorte, o decorador do dia anterior era um que eu tinha visto na internet e eu falei assim, gente, que trabalho lindo. Eu fiquei encantada, mas também ficou assim, vai ser caro. Vai ser muito caro, não nem entrar em contato. Ele era o decorador favorito da Paula aqui de Bauru, então também ficou naquela mesma do Márcio Marô. A gente não entrou muito em contato porque a gente achou que seria muito caro. Mas com essa dica do Léo, a gente criou coragem, entrou em contato com ele e também, felizmente, ele entendeu a nossa história, né? O Marco também foi reclamando o caminho inteiro. Precisa falar isso? O Marco também foi reclamando o caminho inteiro antes da gente chegar lá, mas a gente se surpreendeu e realmente a gente teve um bom desconto. O decorador, no caso, é o Herbert Bueno e ele entendeu muito a gente contou o que a gente queria, ele adaptou com o que tinha do dia anterior e acho que a nossa decoração vai ser linda. Mostrei as referências do Pinterest que a gente tinha separado, com umas bolas japonesas. Algumas eram dele, né? As referências que você mostrou eram que ele tinha feito. Sim, já. Era de alguns casamentos que ele tinha feito, que eu tinha salvo e era dele. Muito legal isso. E então deu tudo certo, a gente tá muito feliz com relação a isso, né, Marco? E mais feliz ainda que a gente economizou muito. Muito. Isso é uma dica muito importante mesmo, assim, se você tá querendo economizar, eu acho que são dicas valiosas. A gente fez a mesma coisa com o pessoal do som, mas a gente não fechou ainda. A gente tá negociando ainda e tudo tende para que a gente feche com ele mesmo, porque a diferença de preço com as outras pessoas é bem grande também, porque os equipamentos já estão lá e ele só vai cobrar o aluguel do dia mesmo, né, Marco? E o trabalho dele de estar lá. E tirando também que ele super entendeu a gente na mesma pegada dos outros. Outra coisa que a gente fechou foi o vídeo. Da mesma forma que a gente não conhecia os outros fornecedores, a gente também não conhecia ninguém que mexia com vídeo aqui em Bauru e a gente estava até preocupado porque a gente viu umas coisas bem feias, né, Marco? O interior é muito complicado para filmagem. Eu não sei se é problema daqui de Bauru, mas não teve um que eu olhei assim e achei muito legal. A iluminação tava esquisita, o pessoal pegava uns ângulos meio inconvenientes, assim. Tinha uns casamentos que pareciam que eram gravados em VHS, não dava pra entender, sério mesmo. A gente não queria pagar e depois ver caro. E ver que o nosso casamento não tava representado do jeito que a gente queria, né? Porque a gente queria fazer a filmagem basicamente pra mostrar pra vocês, pra nossa família, pros nossos filhos, pra algum dia, entendeu? Então, a gente queria um negócio de qualidade, sabe? A gente não queria só pagar o mais barato e fazer de qualquer jeito, né? Eu acho que é uma das coisas que você tem que pagar. Acho que tudo no casamento, né? Você tem que procurar bons fornecedores. Como a gente não conhecia ninguém, eu entrei na página do Márcio Marô e eu vi que nas postagens tinha relacionado as pessoas que cuidaram de cada festa. Tipo, cerimonialista, quem fez os docinhos, a filmagem, a foto. Eles fazem um post gigante com isso. Aí eu fui nos vídeos que eu mais gostei. Eu separei 3 pessoas que eu achei que os vídeos eram melhores. E desses 3, um deles foi o que mais deu atenção pra gente. E como a gente disse no início do vídeo, esse é um diferencial que a gente prezou bastante. Né? Ele chamou a gente pra uma reunião, ele quis mostrar o material, as ideias dele. No caso, a pessoa que vai filmar o nosso casamento é o Galileu Gonzalez. E a gente explicou bem a nossa situação, falou que não tinha tanta condição, que no caso ele queria fazer uma viagem, mesmo que fosse numa cidade próxima, pra fazer uns takes, assim, em campo aberto. Porque a gente tinha contado pra ele que um dos nossos sonhos é juntar bastante dinheiro e poder viajar durante a nossa vida, né? Só que a gente tá num momento que até o custo dessa viagem, por mais perto que seja, faria diferença na nossa vida. E ao contar isso pra ele, ele foi super compreensivo e a gente conseguiu negociar um valor muito bom pra todos nós, né? É que também ele gostou da gente, né, aparentemente. Ele queria fazer muito, ele deixou muito claro que ele gostaria muito de fazer o nosso vídeo, né? Então a gente já fechou pro nosso casamento o buffet, a decoração, a filmagem, o som tá quase fechado, mas falta ainda o convite, Fotografia, as lembrancinhas
e também o tipo de cerimônia que a gente vai fazer. É. E conforme a gente for fechando esses outros serviços, a gente vai gravando vídeos e contando como foi e também dando algumas dicas. E se vocês quiserem, eu faço um vlog contando como que vai ser meu vestido, maquiagem, cabelo, que eu também tô vendo ainda como que vai ser. Alguns leitores pediram pra gente fazer uma caixa postal pra enviarem pra gente algumas lembrancinhas, mimos e cartinhas. A gente fez, e se você tiver interesse, o endereço tá aqui na descrição. Se tiver alguma pergunta ou sugestão de pauta, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e vai tentar fazer algum vídeo com isso. Eu deixei lá no blog um post com tudo que a gente disse aqui e tudo escrito certinho, e também tem o nosso cardápio completo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui e compartilhe com seus amigos. Até mais! Moca!